A ilustração é exatamente uma história. É uma narração permeada ali por descrição. Ou pode ser só uma descrição também. Uma descrição que contém ali elementos de história também. Mas, em geral, é uma narração contendo alguns momentos descritivos, que é o que acontece lá na música. Acontece uma narração, ele conta uma história, em alguns momentos ele descreve. Em alguns momentos ele descreve como era, quais eram os gostos do Eduardo, do que ele gostava, do que a Mônica gostava, para mostrar exatamente a diferença entre eles. Agora, vamos falar aqui um pouquinho da narração, já que a ilustração ela utiliza uma história, que é uma narração, embora não seja o foco desse canal. O foco desse canal é a redação dissertativa, mas para poder falar de ilustração eu vou ter que entrar na narração. A narração, como você já deve ter aprendido, ela falando de uma forma mais simples, ela é uma história. Só que ela é uma história que tem algumas características. Por exemplo, ela apresenta personagens. Eduardo e Mônica são os personagens da música. Ela apresenta um espaço, geralmente, quer dizer, o espaço onde eles estão. Em algum momento, tem um momento que eles se encontram na praça, tem um momento que eles viajam, quer dizer, ele aparece em alguns espaços ali, né, na história. Ela apresenta um foco narrativo, ou seja, quem está narrando a história? Qual é o ponto de vista de quem está narrando? Então, quem está narrando é uma pessoa que está de fora, que é a banda que está contando a história do Eduardo e Mônica. Em alguns momentos, esse personagem, esse eu que está narrando a história, ela até aparece em algum momento na música. Ela fala que a nossa amizade, se referindo à amizade dele, do eu que está narrando a história, com Eduardo e Mônica. Ele fala que é a nossa amizade dá saudade no verão, né? Quer dizer, ele se coloca ali dentro da história em algum momento. Em algum momento ele também mostra uma certa onisciência, né? Ele diz ali que o Eduardo ele encontra a Mônica na praça e ele acha estranho, porque ele vê tinta no cabelo da Mônica. Então como que ele sabe que acha estranho? Então ele consegue em algum momento ali, em pequenas frações ali de momentos, mais ou menos entender o que eles estão pensando. A narração ela também tem progressão temporal, né? Você pode dizer que os fatos ocorreram no decorrer do tempo lá, né? Em um momento eles se conheceram, passou-se o tempo, eles casaram, passou-se o tempo, eles tiveram filho, quer dizer, ele vai avançando numa linha temporal. E também ocorrem mudanças de estado, né? Que é o chamado enredo. Assim, as coisas vão se transformando. Uma hora eles não se conhecem, outra hora eles se conhecem. Outra hora eles se casam, outra hora eles têm filho, outra hora eles vão comprar uma casa, outra hora um dos filhos fica de recuperação e eles não podem viajar. E assim as coisas vão mudando dentro da história. Então tem todas as características de uma narração. E também que nem eu disse, com momentos descritivos. Tem uma hora que ele descreve. O que é uma descrição? É um relato de características. Então, se eu for mostrar as características de um personagem, eu vou fazer o relato dessas características, mostrando como é esse personagem. Dizendo, olha, é alto, é baixo, é gordo, é magro, é assim, está usando roupa tal. Se eu for descrever uma cena, eu vou dizer tudo o que tem ali na cena. Quer dizer, eu vou fazer esse relato das características da cena. É como uma foto escrita. Que, assim, isso já nos mostra outra característica da descrição, que é um momento estático no tempo. Então, quando eu começo a descrever um personagem, para tudo, para o tempo ali. E eu fico ali só descrevendo o personagem, a história não avança, não sai daquele momento. Então, quer dizer, eu acabo usando sempre os verbos no mesmo tempo. O personagem tal usa roupas assim, ele tem determinada altura, ele tem determinada... Ou seja, os verbos todos no mesmo tempo, presente nesse caso. Quer dizer, é um momento congelado ali, estático.
Agora, falando de ilustração, não é obrigatório que a ilustração tenha momentos descritivos. Não, você pode só contar ali uma história e não descrever nada em nenhum momento, só contar a história sem parar para descrever nada. E também você pode só fazer uma descrição, que nem eu disse, você pode não narrar, mas só descrever, e essa descrição caracteriza também uma ilustração. Porque nessa ilustração, às vezes eu estou contando a história, uma história de alguém. Então eu estou descrevendo aquela história. Entende? Congelada, não tem progressão temporal, não tem nada. Eu congelo ali, naquele momento, começo a descrever aquela história. Uma coisa que eu não falei aqui, só para concluir a respeito da ilustração, é que você pode tanto trazer uma história. Na ilustração você pode tanto trazer uma história que seja um verdadeiro, né? Contar ali uma história verdadeira, como o autor ali, o Gary Keller, fez no livro A Única Coisa, falando da macieira, que a história é verdadeira, aconteceu com ele, muito provavelmente foi verdade, né? Mas também você pode trazer uma história que seja apenas uma suposição, só para ilustrar. Por exemplo, você está defendendo um ponto de vista ali, você está defendendo que... deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Bom, você está defendendo que as peças de teatro, elas são mais enriquecedoras do que cinema. Vamos supor. Estou pensando aqui bem... São mais enriquecedoras culturalmente do que o cinema propriamente dito. Estou pensando aqui um exemplo bem aqui na hora, bem inventado, tá? Aí, para você sustentar isso, você pode propor uma ilustração, só que como uma suposição. Porque vamos supor que quando você vai ao teatro assistir a peça, você se depara ali com um público ali assistindo. Então você pode trocar informações com esse público, você pode ali, você tem uma interação maior, você pode, de repente, conversar com os atores no final, com o diretor, se você tiver essa oportunidade. Você pode, por exemplo, absorver melhor a história focando em determinados pontos, prestando atenção em pontos em pontos específicos que você queira e não que o diretor de um filme quis, porque ele direcionou a câmera para determinado ponto que ele queria te mostrar. Só que no teatro você é livre para escolher qual é o ponto que você quer focar ali. Qual o ponto da cena que você quer ampliar o seu foco. E no cinema você não tem essa liberdade. Você fica restrito ali ao que o diretor quer ou que ele não quer. Então você pode trazer, fazer suposições, mesmo que não tenha acontecido uma história de fato, que alguém tenha ido num teatro, que realmente tenha tido uma experiência mais enriquecedora do que em um filme que assistiu também. Então, ainda que essa história não tenha acontecido, que não tenha realmente tido uma história, você pode fazer ali uma suposição que ilustre o ponto onde você quer chegar.